doutora Laís, ela foi presidente da PRS já numa fase bem mais recente. Então ela vai nos contar alguns fatos, enfim, vai nos descrever um pouco da história bem recente da PRS. E talvez nós pudéssemos começar, não é, Laís, sobre a mudança do nome, né, que aconteceu, infelizmente, na tua gestão. na minha gestão. Como é que foi isso, Laís? A troca do nome da Sociedade de Psiquiatria para a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul? Há uns, acho que em 99, nós tínhamos entrado com pedido de registro de marcas. Sim. Né? Com a sigla, especialmente com a sigla, né? SPRS. E daí, durante a minha gestão, eu vinha saber, eu recebi um comunicado judicial de que a gente tinha perdido essa sigla. O domínio, eu acho. Não sei também exatamente o nome, mas nós tínhamos perdido a sigla para... porque a marca teria sido dada para a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, SPRS também. Né? E eles, aliás, eu fiquei sabendo através do comunicado deles, da Sociedade de Pediatria, sobre isso, me avisando que, como eles tinham ganho, eles estavam querendo que a gente tirasse o nosso... estavam principalmente interessados na internet. Né? Então, que a gente tirasse do site da gente, a sigla SPRS. Sim. E daí, a partir disso, a gente resolveu que era o momento de fazer uma outra adaptação. A gente estava fazendo uma reforma de estatutos, porque houve uma necessidade, né, uma exigência de uma mudança de sociedade para associação, em termos civis. Então, nós fizemos até uma consulta para os sócios, e o nome que venceu foi a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, que ficou uma sigla relativamente parecida, em vez de SPRS, APRS, e a gente daí passou a se adaptar. Não ficou a Sociedade de Psiquiatria, é uma associação, no início dos estatutos ficaria assim, né? Sim. Então ficou a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, é uma associação, porque a gente não tem sócios, a gente tem associados. Né? Juridicamente esse é o termo. Então foi assim. Eu fiquei bastante chateada, né, na ocasião, mas eu acho que as pessoas ainda fazem a troca, mas absorveram bem essa mudança. Quando se fala em APRS... Eu diria que sim, exatamente esse é o comentário que eu ia fazer, assim, que a APRS entrou e ficou. Né? E hoje, bom, isso já está assim absorvido, mas na época deve ter sido uma perda, né? Um sentimento de perda. E eu especialmente, né? Eu acho que junto com a diretoria, nós todos ficamos assim, um pouco incomodados, né, de sermos os agentes desta mudança. Né? É quase como se a gente não tivesse cuidado bem. E, na verdade, nós tínhamos entrado com a solicitação do registro anteriormente à Sociedade de Pediatria. Mas nessas trocas de diretoria, muitas vezes algumas coisas se perdem. Daí a importância de ter um registro. Então, o que aconteceu? Uma taxa de R$40 não foi paga. E por uma taxa de R$40, o nosso processo foi arquivado. E o processo da Sociedade de Pediatria. Para que a pediatria pudesse... Pois é, tu falaste em algo que me remete assim, à questão da administração da PRS, né? Porque em algum momento da sua história ela deixou de ser uma sociedade pequena e se tornou uma sociedade, no mínimo, com um certo porte.
E como é que foi para ti, como presidente, assim, esta questão da gestão, da parte administrativa, enfim, dar conta? Sentiu-se confortável? Achou que já estava precisando de mais estrutura? Eu recebi a associação muito bem. Sim. O Cataldo havia feito uma reforma, uma revolução, e uma reordenação bastante ampla no setor administrativo. E foi uma pessoa que iniciou, então, essa modernização, essa profissionalização. Exatamente. Então, ele estava todo mundo com os contratos em dia, sabe? Então, essa parte, assim, vamos dizer assim, trabalhista, sim, estava em dia, os computadores eram novos. Então, assim, estava as funcionárias muito boas, funcionando bem, O que eu senti foi uma grande ajuda da diretora administrativa, que foi a Lisete Pezzi, Aliás, é até interessante, citar toda a diretoria, porque muitas vezes eu falo na primeira pessoa do singular, mas é um grupo, certamente, é uma equipe, por exemplo, as finanças, eu jamais tomei conhecimento. Algumas decisões, é óbvio, eram tratadas, eram tomadas nas reuniões de diretoria, mas o Zé Lieberman, nosso colega, foi o diretor de finanças e realmente eu não precisei pensar nisso. Os detalhes, são as questões contábeis, nada disso, os investimentos, nada disso eu precisei tomar conta. Ele foi um guardião, uma coisa engraçada que tinha era a questão do lanche, porque a gente chegava na reunião de terça-feira às 8h30, todos vindo do trabalho, direto para a reunião. Então, eu sempre queria eu gosto muito de comer, então eu queria uma coisinha diferente. O Zé, super assim, a comida tinha que ser simples, então a minha gestão foi a gestão do Totozinho, Totozinho, que é um cachorrinho quente, muito simples, mas é algo constante, assim, de boa qualidade. Então, ele era muito cuidadoso com as finanças, Daí eu acho que eu vou citar todas, porque eu acho que é importante que fique registrado. Quem cuidou do exercício profissional foi a Lisier Borba Teles, a diretora científica foi a Ieda Bischoff Portela, a de normas foi a Sônia Kunzler, que já vinha das normas e que se manteve. Ela tem estado, não, eu acho até que ela entrou, foi nesta diretoria, na minha diretoria, que foi de 2006, 2007, e daí depois permaneceu na atual e na eleita ela também está. E daí o Eugênio Grevet, que foi o diretor de divulgação e relações sociais no primeiro ano e foi substituído porque estava envolvido com outros projetos, teve que sair. Então, entrou o colega Hamilton Perdigão da Fontoura. Então, foi um grupo muito coeso, assim, de bom convívio, foi muito tranquilo e em toda a parte, não só na estrutura administrativa, mas na administração mais ampla da PRS, realmente todos colaboraram, foi
Foi muito prazerosa. Tu te lembras, assim, de desafios que a diretoria, digamos, escolheu como... É que nós já entramos com um legado, né? Que era que tinha sido a escolha de Porto Alegre para ser sede do 25º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que ocorreu em 2007. Né? Então, durante toda a nossa gestão, nós tivemos várias atividades preparatórias e de estímulo para que o Congresso em Porto Alegre fosse um sucesso. O Congresso ele vem muito pronto, né? Porque a ABP, na Associação Brasileira de Psiquiatria, ela há alguns anos, não vou saber te dizer quantos, mas eu acho que praticamente uma década, tomou a decisão de montar uma gerência de eventos. Ah, sim, então já traz um pacote. Então, eles têm uma estrutura, né? Não só uma estrutura administrativa, como também uma estrutura, uma formatação do Congresso, né? Mas nós participamos, né? Através de indicações da COCIEM, que é a Comissão Científica, e da COMOR, que é a Comissão Organizadora do Congresso. Então, esse foi realmente o grande evento, né, que ocorreu nessa gestão. Foi um congresso que ocorreu na Fiergs, no Centro de Eventos da Fiergs, que teve 5.200 inscritos. Então, um congresso realmente muito grande. Muito grande. Né? O Congresso Brasileiro de Psiquiatria, ele é o terceiro maior congresso de psiquiatria do mundo. É bem assim, do mundo, né? Porque só tem o americano, daí o da WPA, e daí é o brasileiro, o maior número de inscritos. Impressionante. É um congresso muito grande. E ele foi muito interessante porque a gente teve a ideia de juntar todas as federadas do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem várias federadas, a ABP. Nós somos 9 federadas. E a Associação de Psiquiatria, na época a Sociedade de Psiquiatria, é a federada com o maior número de sócios. Sim. E por isso ela foi a parceira da ABP no Congresso, né? A parceira local, como eles chamam. Né? Certo. Mas houve a ideia de chamar as outras federadas e fazer com que elas de alguma maneira participassem. Então participaram de algumas comissões locais. A resposta foi muito boa, as pessoas vieram, né, se inscreveram e realmente participaram de recepção, teve algumas comissões locais, né, assumindo tarefas. Tarefas, inclusive. Foi muito bom, assim, até nós abrimos algo diferente, porque como decisão de diretoria, nós deixamos para o Fernando, que receberia o dinheiro, porque a gente recebe 30% do lucro. Sim. Né? O Fernando ficou com o compromisso de dividir uma parcela deste lucro com as federadas. Isso foi um momento bem interessante, assim, né, para todos, de poder, né, participar não só da organização, mas também participar dos lucros, né. Essa conduta foi uma conduta citada daí nas reuniões da ABP, não é, como um exemplo de integração, não é,